aquecendo os nossos corações. Olha só, além desse sol maravilhoso de aquecer o nosso físico, o nosso coração também fica muito aquecido. E eu aqui quero agradecer o convite da Mari, de todos vocês, do Renato, porque estar aqui nesta casa hoje é uma bênção de Deus. Nós conseguimos levantar nesse frio, nós conseguimos estar aqui, nós conseguimos ter vontade para poder estar aprendendo um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E para mim, Nina, o Evangelho, eu creio que para todos vocês, o Evangelho de Jesus é um laboratório de amor. Esse amor que quanto mais a gente doa, mais a gente tem. É um laboratório que produz, e nós estamos aqui exatamente para poder vivenciar este amor de Jesus. Jesus que diz para cada um de nós: eu jamais te abandonarei. Olha só. Então, se nós estamos tendo essa certeza de que Jesus, nosso Mestre, não nos abandona, como que muitas vezes nós ficamos desesperançados? Quantas vezes a gente tem tudo ali no Evangelho, mas ficamos tristes, deixamos que as nossas emoções passam a nos direcionar. E quantas emoções? Vamos analisar como andam as nossas emoções. Quais são as nossas reações? Como estamos reagindo àquele dia a dia que muitas vezes vem e nos pega de surpresa, com os acontecimentos ambientais, com os acontecimentos coletivos. Mas aqui a importância é para nós. Então, o nosso aprendizado hoje vem nos falar, nos perguntar: nós estamos tendo esse momento de autoconhecimento? Todos sabemos o que significa autoconhecimento, né? Nos conhecemos. Para que possamos sentir que a cura muitas vezes também está em nós. Dessas dores que nos assolam. Quanto tempo, não é? Então a gente fica aí, muitas vezes, entristecidos por tudo que acontece. Então vamos verificar aqui por que muitas vezes sentimos tantas dores. Então vamos lá, né? Olha, deu uma avançada aqui. Vamos buscar. Pronto, já achamos aqui. Então nós já vimos lá no Evangelho de Jesus, quando Jesus nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha Jesus nos falando: tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Então, Jesus, ao levar aos seus discípulos essas palavras de conforto, preparava-os para os conflitos que enfrentariam, cada um na sua peregrinação. Ela vai, essa aqui é a nossa universitária. Fica melhor, né? Fica melhor aqui. Obrigada, viu? Então, Jesus já nos dizia, nos fala: no mundo tereis aflições. Então, todos nós aqui já entendemos que o mundo, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, que aqui a gente não viria para passar férias, que nós teríamos sim essa grande graça de estarmos reencarnados aqui, nesse momento tão sublime, mas que nós passaremos sim, e vamos passar por grandes aflições. Que quando não estamos aflitos pelos acontecimentos da coletividade, como passamos aí há muito pouco tempo pela pandemia, né?
de uma enfermidade. Todos nós, sem exceção. E às vezes a gente fica pensando, né? No vizinho, no irmão, no parente, que a vida dele parece que tudo brilha, né? Todos nós já tivemos um caso assim. Põe a mão, o coleguinha põe a mão lá, a luz brilha, ao nosso ver, né? Parece que tudo dá certo para eles e para nós não. Então, quantas vezes nós temos esse pensamento? E a nossa fala é justamente para que a gente possa refletir. Nós somos felizes, sim. Olha quantos momentos bons a gente tem. Por quantos momentos de alegria a gente já passou, que às vezes faz com que a gente se sinta feliz por décadas. Quando lembra daqueles momentos, não é? Esse é o momento que cura. Por quê? Porque nós vamos buscar aquilo que tem de melhor, aquilo que nós passamos com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Então nós vamos aí refletindo e ressignificando tudo isso para que de fato nós possamos melhorar a nossa saúde. Então vamos ouvir Jesus. No mundo tereis aflições. Olha só, então a gente já sabia, a gente já sabe que ninguém está aqui para passar férias, não é? É Jesus. Aí vem a Joana de Ângeles e fala para a gente: cresça no jardim que estás, ou que está plantado. Então, o que ela vem dizer para nós, para que a gente possa ter esses sentimentos de plenitude, possa estar em plenitude, o Espírito está em plenitude, para que a gente possa ser feliz do jeitinho que a gente é. Olha só, quantas vezes a gente reclamava do cabelo, e reclamava disso, e reclamava daquilo, e vai no cirurgião buscar uma prática, tudo bem, é muito legal a gente melhorar, claro, também tem que se cuidar, né? Mas para que a gente não fique focado nesses padrões de vida. Ah, porque eu queria ser assim, ah, porque eu queria ter. Não, a gente está feliz do jeito que é, com o nosso trabalho, tendo as nossas conquistas ambientais, financeiras, espirituais, tudo é uma construção. Mas nós estamos falando de nutrir, alimentar esse nosso espírito, esse nosso pensamento, como disse a nossa canção que o Renato cantou para nós. Vibre o amor, cresça a dor. Tão bonito, né, Renato? Olha só, quem escreveu essa canção foi o Moacir Camargo, lá de Sacramento. É linda essa canção. Então, Sacramento é onde Eurípides Barçanufo viveu, e ele foi um apóstolo de Jesus. Teve lá toda a sua vida focada na caridade e focada na pedagogia do amor. Então, Eurípides Barçanufo, para que a gente possa estudar um pouquinho sobre ele nos fala desta alegria de entendermos que somos espíritos. Ora, estamos aqui, ora, estamos no plano espiritual. Olha a beleza disso, né? Que nós vamos entendendo que nós precisamos estar bem aqui e agora. É nesse momento. Porque a gente não sabe daqui 5 minutos qual é a vida da gente, por onde a gente vai passar, onde a gente vai estar, não é? A gente, assim, tem bula, quando nós vamos tomar um remédio, a gente tem lá a bula, que é a descrição, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, se tiver alguma reação e tal. Mas aí, nós temos bula para a nossa vida? Não temos, porque realmente a gente não sabe de nada. Então, nós estamos aqui justamente para reaprender. Então, para aprender. Então, aproveitar. Não importa se eu tenho aí, se eu sou jovem, em todas as fases. Se eu sou adolescente, se eu estou na minha idade, nós temos que ser felizes. Olha que a doutrina espírita faz com que todos nós possamos compreender a nossa responsabilidade. Que aí nós fazemos a nossa parte, né? Deus faz a dele, perfeitamente.
Jesus, quando nos traz a boa nova, ele já fala, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus não castiga ninguém. Então, por que temos tantas aflições? Entendemos que no mundo, sim, teremos aflições. E aí, quem de nós não tem mágoas? Aí a gente pode responder para nós mesmos, né? Muitas vezes nos magoamos por coisas que não têm relevância, não têm importância. Geralmente, quando alguém nos desaponta, nos machuca, ou quando perdemos algo importante, a raiva e a indignação acabam se tornando sentimentos normais. Porém, o problema aparece quando esses sentimentos são transformados em mágoa e amargura. Quantas vezes nós ficamos magoados tempos por uma coisinha assim que não precisava? Às vezes um olhar atravessado de um irmão, às vezes uma fala, às vezes alguma coisa, mesmo na casa espírita, e aquilo lá pega a gente. Então, por que nós que já temos uma semana de Evangelho de Jesus, não vamos ouvir, ir lá para o Evangelho e transformar tudo isso? Porque às vezes o irmão que nos magoou, possa ser também que ele lá não estava num dia bacana dele, ou mesmo meu esposo, minha esposa, que ele estava entristecido. E quantas vezes a gente também magoou o outro? Então, olha só essa reflexão. E nós podemos trabalhar isso. Meu Deus, mas não aconteceu nada, está tudo certo. Não estou dizendo que não deva sentir, porque nós sentimos, nós temos emoções, sim. Todos sentem. Não é para que a gente seja santo assim, do momento que ninguém é, né, Renato? Nós não somos ainda. Não estamos nesse momento. Vamos chegar, né? Estamos aqui vivendo para chegar à perfeição, mas ainda não somos. Somos humanos ainda, né? Mas a reflexão aqui é para que a gente repense. Que a gente faça assim uma reflexão. Por quê? E trabalhar, né? E eliminando, porque mágoa, de uma certa forma, é um lixo que a gente acumula dentro de nós. Parece que não, mas a gente vai acumulando isso durante os nossos anos de vida, durante o tempo. Então, nós temos muito que refletir isso. Muitas vezes a gente acha que é só nós que temos razão, né? No trânsito, principalmente, o outro está lá dirigindo, mas esse não sei o que, esse não sei o que, só faz coisa errada. Sim, mas e nós não fazemos também? Às vezes a gente ali, sem pensar, acaba virando uma rua sem dar certa, por algum problema, por outro. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Todos nós nos magoamos, sim, mas vamos pensar em como estamos trabalhando esta mágoa, lembrando aí quando Jesus nos fala, no mundo tereis aflições. Olha só, Jesus nos falando, né? Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Vejamos que nós estamos falando o que a ciência está falando aqui, né? Não somos nós também. Então vamos lá. Para Jung, a raiva é uma emoção que pode ser tanto destrutiva quanto transformadora. Ele acreditava que, quando reprimida, pode causar danos quando guardada no nosso coração, mas ser considerado e entregado à forma consciente pode ser uma força de autoconhecimento. Olha só, eu me autoconhecer com a raiva. Vamos prestar atenção. E crescimento psicológico, quer dizer, eu vou ter um crescimento psicológico ajudando no processo de individuação, ajudando a nós mesmos, enquanto indivíduos, né? Também. A raiva, portanto, deve ser compreendida e trabalhada.
Então, quando eu tenho algo que me deixa assim, com essa energia negativa, porque a raiva é uma energia muito negativa mesmo. Se a gente se olhasse no momento da raiva, a gente podia focar lá e tirar uma foto e deixar ali guardadinho, né? Toda vez que tivesse a raiva, olhasse lá. Então, triste que a gente fica ali. Mas a raiva, ela também pode ser benéfica. Porque eu posso pensar comigo mesmo, olha, aconteceu isso comigo, eu senti tanta raiva, mas vai passar. Eu vou trabalhar essa emoção, vou trabalhar esse sentimento. Por quê? Essa raiva dentro de mim, ela vai corroendo. Vai fazendo com que eu fique guardando aquilo e aquilo pode se transformar numa enfermidade. Então, o que a gente faz também com ela? Retira, faz uma faxina. Vamos trabalhando com amor. E trabalhar com amor significa ter essa autopiedade entre nós também. Autopiedade, piedade de mim. Por que eu estou sentindo isso? Se isso faz mal, é um efeito colateral dos meus sentimentos? É, porque vai nos prejudicando. Então vamos lá na bula, na receita. Não tenha raiva que você vai adoecer. Tá lá. Olha, é uma bula, é uma receita, né? Então, não tá, a gente não acha essa receita em lugar nenhum, mas a gente acha ela na nossa vida. Então, vamos compreender cada vez que a gente sente raiva, podendo trabalhar com amor, como uma gota homeopática. Não é assim, você tem que eliminar. Não, não é assim, porque nós somos sentimentos, né? Então a gente tem que trabalhar, limpar. Olha que gostoso. Não mais aquela coisa imposta assim. Não, porque você está errado. Tudo que é imposto não resolve. Por quê? A gente tem aquilo como uma obrigação, como uma força. Não. Aqui nós chamamos a consciência. Não é? Onde está o reino de Deus? Na nossa consciência, no nosso coração, não é? Então a gente vai trabalhando todos esses sentimentos e automaticamente nos curando. Autocura, né? Que é a nossa fala de hoje. Então, a ciência hoje, todos os médicos, todas as pesquisas já nos falam que as pessoas mais calmas, as pessoas que oram, as pessoas que fazem prece, olha, a ciência está trabalhando isso hoje. Elas se recuperam de uma enfermidade com muito menos tempo, sabia? Então já está sendo, aliás, já há muito tempo os médicos estão fazendo essa pesquisa. Porque analisando uma pessoa que fica ali furiosa, raivosa, revoltada, e aquele que tem calma, aquele que tem fé, aquele que tem esperança. Existe diferença. Então aquele que já tem este conhecimento, ele consegue se recuperar daquela enfermidade e atravessar esse deserto com mais amor, mais tranquilo. Porque é um caminho que todos nós não sabemos se teremos ou não. Então todos nós podemos passar por essas dificuldades. E aí, quando chegar? Ah, mas por que comigo? Porque eu. Então a pergunta seria, para quê, né? Para que tudo isso? Quantos desafios todos nós já passamos, não é? Estamos aqui, vencendo. Já pensou se a gente não tivesse essa fé e essa esperança, nós não estaríamos com certeza hoje aqui. Então, o sentimento de culpa. Quantas vezes a gente tem culpa e se compraz nessas culpas? Porque parece que não, mas às vezes a culpa, ela nos tranquiliza de alguma forma maléfica para que a gente possa se sentir culpado, se condenando por aquele ato. É outro sentimento que nós temos que trabalhar. E muito. Porque às vezes passamos uma vida inteira com culpa. Então vamos trabalhar isso. Joana de Ângeles é alegadamente um espírito tratado pelo médium espírita
todos sabem, brasileiro, Divaldo Franco. Ela era a mentora do nosso querido Divaldo, que se foi, não é? Então todos nós sabemos, né? Joana de Ângeles. Para Joana de Ângeles, a culpa é um sentimento de responsabilidade por ações, olha, por algo que fizemos e por pensamentos. Olha lá, vibre o amor, vamos de novo lá na canção. Considerados errados. Não é o outro que está falando, somos nós que estamos falando para nós. Considerados errados. E nos machucando. Então, o pensamento aí é muito importante, porque a gente fica remoendo aquela culpa, né? Pensando naquilo direto. É um obstáculo ao equilíbrio emocional e ao crescimento espiritual, podendo causar sofrimento e doenças, que foi o que nós falamos, né? A superação da culpa envolve autoconhecimento, perdão e mudanças de atitudes, buscando sempre a evolução moral e espiritual. Então, nós temos que superar essa culpa. Por quê? Muitas vezes nós fizemos algo que foi triste ou para nós ou para o outro, ou para alguém a quem nem conhecemos, mas foi um momento que possivelmente nós não teríamos o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Então, naquela época, nós estávamos assim, pensando que seria o ideal naquela ação. Mas hoje não, hoje a gente tem mais leveza, hoje a gente tem mais conhecimento. E vamos aí pensar quantas vezes uma mamãe carrega a culpa, um vovô, por alguma ação com a família, com seus netos, não importa. Na criação dos seus filhos, quando muitas vezes esse filho caminha por um lugar que dói, que a gente sabe, né? Esses filhos que mudam os seus caminhos. E essa mãe muitas vezes se sente culpada. Meu Deus, o que será que eu fiz? Onde foi que eu errei? Quantas mães falam e pensam isso? Não, mãe, você não errou. Você fez tudo o que lhe era possível naquele momento. Sossega o teu coração. Teu filho é um espírito. Ele é um filho de Deus. Mas depende dele também. Depende dele vencer essas provas tão difíceis. Então, sossega. Se você, mãe, se você, pai, cumpriu com o seu papel, com essa responsabilidade desses filhos que foram enviados, porque são filhos de Deus, né? Não são nossos filhos. Sossega o teu coração. E nós aqui devemos também amparar esse pai e essa mãe, envolvido, abraçando com a terapia do amor, porque não é fácil. Imagine nós no lugar dessa mãe, não é? Ou seja, é só nós tentarmos nos colocarmos um pouquinho no lugar, para que a gente possa compreender esse sofrimento. E quantas vezes a gente vai lá sem conhecimento, culpa, às vezes, aquela família toda desequilibrada, tal, não. Isso, gente, não. Porque cada um de nós temos as nossas provas, não é? Então hoje a gente compreende isso, que devemos trazer em nosso coração misericórdia. Porque a misericórdia é o que Deus tem para conosco, todos os dias. Misericórdia para com o nosso irmão. Porque, como nós falamos, né, nenhum de nós sabemos o que vamos passar ainda. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, a autocura, né, de Joana de Ângeles, o cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Então, isso aqui significa quando a gente está muito focado nas coisas da matéria, né? Quantas vezes a gente quer uma coisa que não está no nosso alcance, a gente bate ali e a gente vai ter todo um sofrimento por conta disso, não é? Então, nós temos que tomar muitas vezes cuidado com os nossos desejos, muitas vezes,
chegou aqui para sofrer? Ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Então, quando a gente pensa na dor com essa leveza, como uma irmã, mais linda, irmã dor, quem é que quer sentir dor? Eu também não quero. Mas a irmã dor, ela nos conclama, ela nos convida para repensar. Então, vamos lá, quando ela chega. A dor tem o papel de nos reconduzir ao amor. Olha só o entendimento como muda, não é? De onde nos afastamos, a aceitação, a ressignificação, que foi o que falamos, pode gerar um estado contínuo de serenidade, que permite ao indivíduo compreender a causa de seu sofrimento em momentos de meditação, aprender com ele no sentido de ver a vida sobre outro prisma e amadurecer. Olha só, que bonito, né? Joana Piaget nos falando no livro Plenitude, que o Divaldo Pereira Franco escreveu, através da Joana, não é? Então ela está dizendo aqui que quando nós encaramos, quando nós trabalhamos essa dor, nós vamos estar aí em luzes, mesmo na dor. Então a dor passa a ser um processo de educação para todos nós. Voltamos lá com a fala de Jesus. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Nós também. Jesus está falando, você vai vencer. Eu vou vencer. Todos vencerão. Olha só. Autoconhecimento, estar presente, consciente, porque tudo está na nossa consciência, não é? Estar consciente, refletir sobre seus desafios internos, viver os ensinamentos do Evangelho, não é, Maria? Quantas vezes a gente vai lá fazer uma prova para a universidade e aquela dor, aquele sofrimento, a gente estudou, nossa, eu estudei, mas na hora da aula a gente esquece tudo. Diante de tanto nervoso, diante daqueles sentimentos que nos assolam. E aí vem Jesus e fala, calma, acalmai-vos. Você estudou? Fez a sua parte? Tranquilo, olha só. Não é que ela não vai passar, o jovem não vai passar pelaquela dor da expectativa, da ansiedade, porque todos nós somos ansiosos. Mas acalmai-vos. Olha o convite de Jesus. Eu venci o mundo. Eu venci essa prova. Eu venci. Então, veja que em todo momento nós temos aí grandes expectativas conosco, com o outro, com o mundo. E é para isso que nós estamos aqui mesmo. Para aprender esses desafios, porque todos são desafios, não é? Então vamos buscar esse autoconhecimento, né? Na nossa consciência e no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. O sofrimento, quando bem entendido e vivenciado, é a oportunidade de despertar para a plenitude, que foi o que nós falamos. Plenitude, esse estado de espírito elevado, esse estado de espírito alegre, esse estado de espírito quando eu deixo as reclamações. Meu Deus, como a gente reclama, e muitas vezes nós não damos conta. E se está muito frio, a gente reage feliz, mas reclama do frio, reclama do calor, reclama, às vezes, da comida. E a gente tem uma série de reclamações. Reclamar, aclamar a energia ruim, né? Então, peraí, então tem aquele sininho que bate. Não, não reclama não, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, eu me agasalho, eu fico no sol, mesmo que o sol dê aquela... Você que falou, né? Eu também fico vermelha, mas eu amo o sol. É uma delícia. Olha aí Eurípides Barçanufo falando para nós. Poderoso é o sol da verdade. Quando Eurípides Barçanufo nos fala, poderoso. Olha só. Essa verdade que está em mim, quando eu vou lá para o Evangelho de Jesus e eu começo a refletir, a mudar a minha vida, a ver esse poderoso sol como brilho e luz. Poderoso. É a luz que nós podemos trazer para a nossa vida. Que bacana, né, gente? Que bacana que é o Evangelho de Jesus
bacana é a doutrina espírita, que nos pede estas reflexões para um bem viver, com saúde, esperança, essa fé raciocinada. Vejamos nós, que bacana, como é bom, né? Porque a gente pode estar aí na doutrina espírita 10, 20, 30 anos e de repente, o que foi que eu mudei? Muitas vezes eu me pego com isso. Meu Deus do céu, eu preciso mudar alguma coisa. Então eu continuo ali o mesmo homem velho que eu sempre fui. Aquele homem velho que não sai das tamancas, que não sai. Então é preciso mudar. E toda hora é hora, enquanto estamos aqui, sempre é o momento de mudar, de refletir, de meditar. Olha só, né? Esse domingo é maravilhoso, meu Deus. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, temos mesmo, né? Graças a Deus. Eurípides Barçanufo, ele nasceu em Sacramento, como nós falamos, vocês podem olhar ali. Para Eurípides Barçanufo, o medo surge da ignorância, quando nós não buscamos o conhecimento, não é? Buscar o conhecimento. E da falta de compreensão espiritual. Ele acredita que ao adquirir e confiar nas leis divinas, uma pessoa pode superar o medo, que é um obstáculo ao progresso. Olha só, superar o medo. Então eu tenho medo, eu vou superar. Eu vou falar de mim agora para vocês, que eu falei também lá na casinha da pressa, essa experiência minha. Eu tinha muito medo de viajar de avião, né? Imagina, viajar de avião, coisa deliciosa. Além de não ser tão barato, porque quando a gente tem a oportunidade, oh meu Deus, que glória, né? Então eu estava numa viagem, lá, a primeira viagem que eu fiz, ou a primeira ou a segunda. Eu tinha muito medo, então meu coração pulava, a pressão. E era uma sensação horrível, né? Para quem tem pressão alta, para quem é hipertenso, sabe? E aí, teve lá uma hora que o avião e meu coração começou a disparar. Aí eu falei assim para mim, eu comigo. Mas por que isso? Olha que delícia. Você vai ficar nas nuvens. De fato, literalmente ali nas nuvens. Que delícia. Para com isso. Eu falando, gente, eu parei. Eu não tenho mais medo, eu amo andar de avião. Quando eu posso, que alegria, glória a Deus, quando eu posso comprar, é uma delícia. Por quê? Olha só o que nós estamos falando, o processo de autocura. Porque se eu sei que nós podemos ter um acidente em qualquer lugar, um avião, se ele cair, lógico, a chance nossa é muito pequena de estar aqui novamente naquele momento, né? Mas aí, uma viagem que você demora 9 horas, você gasta ali 2 horas, 3. Não é bom, gente? Olha que delícia. Eu falei, mas meu Deus, para que isso? Hoje não. Eu amo andar de avião, de navio, de tudo. É uma delícia. Então, foi um medo que eu tinha e que eu venci. Então, cada um de vocês que tem medo de alguma coisa, é trabalhar. Porque tem que ser respeitado também, né? Esse medo era meu, me fazia mal, e a gente tem que respeitar o medo do outro. Mas se a gente puder trabalhar isso e conseguir dar outro sentido, olha só, meu Deus, eu estou com medo de uma coisa tão boa, como é possível isso? Quanto tempo eu tenho, gente? Senão eu vou aqui e passo a hora, não é? Então vamos trabalhar, faz assim quando der meu tempo, viu? Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, no capítulo 5, item 11. O medo nasce da ignorância, olha também Kardec nos falando, né? Falta de conhecimento. E da falta de confiança, a gente não confia nas leis espirituais. Ele acredita que, ao compreender a imortalidade da alma e as leis divinas, o medo, especialmente da morte, pode ser superado. Que aquilo não é medo da morte, gente. A gente fala, estuda, mas é preciso que a gente trabalhe. Porque se a gente acredita na imortalidade da alma, porque nós acreditamos que ninguém sai da vida, a gente só troca de roupa, né? Ao mesmo tempo que a gente aqui, daqui a pouco a gente vai estar ali.
Então, a gente pode muito bem trabalhar esse medo. E a vida da gente é assim, né? Um piscar de olhos. Então, hoje a gente tem a sensação que passa muito mais rápido, não é? Então, é preciso trabalhar. Porque a gente já tem informação. Olha que beleza, olha que plenitude. Antigamente a gente não sabia, a gente falava, vai morrer, vai para o céu. Sim, nós queremos o céu. Mas vai depender da gente, não é? Vai depender de cada um de nós. Nós podemos estar aqui sem esse medo, porque a única certeza que nós temos é que um dia a gente vai embora daqui, né? A gente volta depois. Olha só que diferença, né? Os bons herdarão a terra, né? Olha só essa frase. E agora, o que é ser bom? É entender todo esse processo da vida, né? Também, porque tem alguns mistérios que a gente precisa compreender. Mas é também compreender, viver bem, estar bem, aqui e agora. É aqui e agora que eu posso mudar. Porque depois, reconcilia-te com os seus adversários. Autocura. Por quê? Quando eu não me reconcilio, vai ser muito mais difícil eu me reencontrar com aquele irmão. Então, reconciliar. Perdoar. Perdão, autocura. Bezerra de Menezes, meu grande amigo, nosso grande amigo, né? Eu falava isso na faculdade de psicologia, meu grande amigo, e eles queriam saber, onde mora seu amigo? Eu adorava. Então, Bezerra de Menezes, esse grande médico, né, que eu amo demais, vê a culpa como um sentimento que aprisiona, ele é mesmo, o espírito, e impede o progresso. Ele ensina que a superação da culpa envolve o arrependimento. Olha só. Sincero. O auto-perdão dos erros cometidos. Tudo que nós falamos, né? Transformando-os em aprendizado. A culpa deve ser vista como uma oportunidade de crescimento. E o perdão é essencial. Aí fez o resumo de toda a nossa autocura, né? Porque se a gente ressignifica tudo isso, nós vamos entendendo o quanto é valioso a gente trabalhar tudo isso, todos esses sentimentos que nos adoecem. E aí vem Jesus, né? Nosso grande amigo, que não nos abandona em momento nenhum. Jesus não nos abandona. E ele fala para nós assim: para Jesus, a raiva é um sentimento prejudicial que separa as pessoas, e separa mesmo, sendo tão grave quanto qualquer outro pecado. Então, quando a gente é egoísta, orgulhoso, porque a raiva também ela vem de todos esses sentimentos da vaidade, e a gente escuta isso muito, né? Muito mesmo. Todas as falas a gente ouve. Então, vamos lá, olha. Ele é um sentimento que devemos superar a raiva, buscar o perdão e a reconciliação. Foi isso que nós falamos também. Reconcilia-te, não só com seus adversários, mas com você mesmo. Porque muitas vezes o nosso adversário somos nós mesmos, não é o outro, né? Então Jesus exemplificou o perdão várias vezes, por exemplo, o fato da mulher adúltera. Olha só, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O perdão e o auto-perdão, que é a nossa fala principal de hoje, são mais que prescrições religiosas. Não é só sendo espírita que a gente aprende, é vivenciando, colocando em prática, né? A medicina atual reconhece que nossos sentimentos podem ser fatores de saúde ou adoecimento. Podemos ter saúde ou adoecer. Quem vive constantemente ansioso sofre uma pressão em seu corpo e desgasta precocemente os seus órgãos vitais, né? Coração, olha só. Assim como uma máquina sob o trabalho excessivo reduz a sua vida útil. Olha só a grandeza disso, né? Então a gente tem, esses aqui são os hormônios que trazem para nós, prazeres, dopamina, vocês podem ver aí, serotonina,
ocitocina e endorfina. Então, o que a gente precisa fazer nesse plano aqui para ter saúde, não é? Que é um dos componentes também. Todavia, quando percebemos o desequilíbrio intenso e recorrente em nossa motivação de bem-estar mental e físico, é necessário que buscamos o tratamento integral. O médico, o psicólogo, o social e o espiritual. É um conjunto, né? É uma somatória. Então, nós devemos buscar tudo. A ciência está aí para nos ajudar também, os médicos, para que a gente possa ter vida saudável e vida em abundância. Então, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Não é terceirizar só. Reza por mim. A gente fazia isso, né? É claro que é bom que a gente ore pelo outro, mas a gente precisa orar também, não é? Então, ó, conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, Jesus ensina que a cura dos sentimentos vem através do perdão, da reconciliação e do amor. Ele oferece o alívio para os corações sobrecarregados e orienta a superar sentimentos negativos buscando a paz. 20. A mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, com essa fala de Jesus, nós voltamos lá no ensinamento de hoje. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Acalmai-vos, pacificai-vos. E Jesus nos fala agora: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então vamos buscar no Evangelho de Jesus o ensinamento, a calma, a paz, para que a gente possa ter um domingo feliz, um dia feliz, para que a gente seja feliz por tudo que somos, por tudo que temos. Que Jesus nos abençoe e que pela paciência nos ouvir. Que esse domingo seja de alegria.